Quando eu tinha cerca de 15 anos, meus pais se divorciaram de uma forma bastante dramática. Toda a casa foi virada de cabeça para baixo e as rotinas de todos foram interrompidas. Minha mãe passava a maioria das noites fora depois do trabalho, minha irmãzinha passava mais tempo com suas amigas e eu me tornei uma espécie de coruja noturna, geralmente esperando até as primeiras horas da manhã para dormir. Nossa casa era simples, localizada em uma área rural de 2 andares, com um enorme quintal que compartilhava uma cerca com um pasto de vacas e entrada para uma floresta muito densa. A casa tinha muitos problemas, mas eu gostava de cuidar da manutenção e do jardim, pois isso me dava algo para fazer quando me sentia deprimido. Para dar uma perspectiva, as janelas da cozinha davam diretamente para a cerca descrita acima. Metade dela era rochosa e limitava um dos cantos pretos do grande pasto de vacas, enquanto a outra metade delimitava a entrada da floresta. Tinha uma trilha bastante selvagem desse lado, mal visível da janela da cozinha. Na maior parte do tempo, no entanto, tudo o que se podia ver era uma grama e arbustos emaranhados de 4 a 5 pés de altura, talvez algumas árvores de carvalho e cedro de altura baixa. Esse cenário adicionava uma espécie de tranquilidade sinistra à nossa propriedade, o que eu apreciava desde o primeiro dia em que nos mudamos. Uma noite, decidi fazer uma pausa nos meus deveres escolares depois de perceber que havia ficado acordado até tarde demais naquela quinta-feira. Desci para fazer algo para comer e minha cachorra me seguiu como sempre fazia. Lá estava eu, fazendo um sanduíche na cozinha, enquanto lavava a panela para a próxima fornada, quando notei que a grama da linha da floresta começou a se mexer. Isso me assustou bastante no começo, mas assim que comecei a me fixar nisso, não vi mais nenhuma perturbação. Morávamos em uma área selvagem na época, então achei que provavelmente era um veado, um coiote ou uma onça, o que não seria surpreendente para o último caso, dado que o fazendeiro que possuía o pasto tinha dezenas de vacas e às vezes não as recolhia à noite. Curiosamente, porém, comecei a notar isso cada vez com mais frequência nas noites seguintes, sempre que eu estava lavando a louça depois de comer. Eu olhava pela janela e via a grama se mexendo, mas não via mais nada ao fixar o olhar naquele ponto. Sempre fui fã de filmes de terror e tendia a ser um garoto assustado, então a cada vez eu fazia o meu melhor para me convencer de que não estava realmente vendo algum tipo de padrão. Isso mudou quando minha cachorra também começou a fixar-se na floresta e latir à noite. Além disso, nosso sensor de movimento de segurança ligou. Eu e o meu cão saímos para fora. Eu entrei na banheira, fechei os olhos e descontraí, como de costume. Subitamente, fui arrancada do meu transe ao ouvir um forte estalo, seguido do som de alguém a cair nas silvas. Levantei-me imediatamente e virei-me para trás. Quem está aí? Ninguém respondeu. Ficou um silêncio mortal e eu fiquei arrepiado. Rapidamente vesti o meu roupão e corri para dentro de casa. No dia seguinte, contei isso à minha amiga vizinha e, na altura era minha crush. Ela achou que eu estava sendo ridículo, mas concordou em ir comigo verificar essa parte da floresta para ver se havia alguma evidência de alguém ou algo escondido naquela direção de onde eu ouvi o barulho. Pisamos fortemente pela floresta até chegarmos a um ponto em que podíamos ver a parte de trás da minha casa. Verificamos embaixo de cada arbusto e arbusto de amora, mas não encontramos nada. Era provavelmente apenas um coiote ou algo assim, decidindo se eu seria uma boa refeição. A rapariga da vizinhança disse com um sorriso, a qual respondi de forma brincalhona, levantando o dedo do meio e rindo, aliviado por não haver uma pessoa estranha a perseguir-me na noite anterior. Bem, é claro que eu estava errado, porque naquela noite, enquanto fazia o meu jantar habitual, a luz de segurança voltou a acender-se. Corri para a porta de trás para ver o que se passava, mas desta vez mal consegui ver uma figura sombria de 6 metros desaparecendo pela trilha e entrando na vegetação à sua direita. O meu coração saltou uma batida e o meu cão, provavelmente sentindo os meus nervos, começou a rosnar furiosamente. Gritei para a noite: quem diabos está aí? Saia agora!
Claro que não houve resposta, apenas silêncio. Depois de sentar na sala de jantar por 1 hora, pensei que devia estar a ser paranoico. Talvez eu estivesse a ver algo, subconscientemente com medo de estar na escuridão. Liguei para minha vizinha de volta e, surpreendentemente, desta vez ela não me chamou de louco. Ela disse-me que contaria ao pai dela sobre isso na manhã seguinte. Nunca mais vi aquele tipo de coisa, e o pai da minha vizinha simplesmente atribuiu isso a um sem-abrigo que acampava na floresta ou a um perseguidor de uma das casas ao redor da nossa, algo que explicou que não seria surpreendente, já que a minha irmã era bastante bonita. Ele pensou que faria sentido ela ter um perseguidor, como se isso devesse fazer-me sentir melhor ou algo assim. Suponho que, no final, meses passaram e eu esqueci isso rapidamente. E aí galera, eu queria muito agradecer por ter assistido. Se você chegou até aqui e gostaram do vídeo, sinta-se à vontade para deixar seu feedback nos comentários. Curta, compartilhe e inscreva-se se você gosta desse tipo de história. Se você tem uma história pessoal que você gostaria de enviar, mande pelo e-mail na descrição do vídeo. Muito obrigado pessoal por ter assistido e espero que vocês tenham uma ótima vida.